gravando. Eu não aqueço a voz antes, eu fico com a garganta ruim. Olá para você. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou trazer aqui o meu relatório da minha participação no Next Level Pauper Tour, o torneio que aconteceu em Barueri nesse último sábado e foi organizado pela Next Level Pauper Tour, é o nome da organização. Foi em conjunto com a loja Lumos. Teve ali, acho que a organização e também a transmissão do Thiago Foguete, que está colocando algumas partidas no YouTube para vocês assistirem também. Recomendo que vocês deem uma olhada, deem uma força lá, porque fazer a organização tenho certeza que não foi fácil, tá? Primeiro falar da participação do pessoal do Sorocaba, nós levamos um time bem grande lá, tem a foto aí para vocês verem de todas as pessoas que foram. No geral, o time não foi muito bem, né? Nós não conseguimos colocar ninguém no top 8 e nem no top 16. Nós tivemos um jogador, que foi o Palma, ele foi o campeão lá na Monte, que ganhou aquele quadro legal lá da cobra, né? E foguei. Ele foi o nosso jogador que quase conseguiu chegar no top 8. Se ele tivesse ganho a última rodada, ele provavelmente estava no top 8, ou, pior dos casos, ia ficar lá em nono, ia ser aquele primeiro chateado, né? De todos os jogadores do torneio, o que vai se achar o maior perdedor, né? E sendo assim, podia ter sido eu nessa situação, porque nós jogamos a sexta rodada, um contra o outro. Então ficou ali, se ele ganhasse as duas seguintes, ele entrava no top 8. Se eu ganhasse as duas seguintes, eu entrava no top 8. Com mais ou menos essa conta. No fim, ele ganhou a partida. Já vou falar mais da partida, do deck, dessas coisas com vocês. Fiquei feliz, por um lado triste ter perdido, por um lado feliz que ele estava lá e podia ter passado. Bom, começar falando do deck que eu escolhi para levar para esse torneio, que foi o GSK Ephemerate. O... teve um pouco de história do porquê o deck chegou nessa lista que vocês estão vendo aqui na frente, tá? Então eu vou tentar contar isso de uma forma sem levar muito tempo. Primeira coisa que é, a primeira decisão, levando da esquerda para a direita, é sobre a base de mana. Eu separei Ash Barrens aqui por um motivo, mas já comento com vocês. Mas a primeira decisão na hora de montar o Sky Ephemerate, você vai querer 8 terrenos que geram mana vermelha e que são indestrutíveis, né? Os melhores são a Silver Bluff, e o segundo melhor é a Rust Veil. Felizmente não tem um. Se você for colocar mais terrenos vermelhos, vai ter que ser terreno vermelho que gera ou preta ou verde, e são duas cores que você não usa nesse deck. Então, o 8 acaba sendo o número mais usado. Tem gente que corta uma Rust Veil, eu não recomendo, porque os turnos em que você sai com uma mana vermelha e no segundo turno faz Cleansing Wildfire, principalmente se você estiver começando a partida, se for o primeiro a jogar, que ajuda muito, tá? Mas peraí, como é que você faz isso e joga só com 3 Cleansing Wildfire? Já explico. Mas ainda assim é uma jogada tão legal que o custo, assim, se você jogar com 4 em vez de 3, não acho que é um custo tão pesado. Até porque, pior dos casos, é um terreno que também vai te gerar branca. E nesse deck é importante gerar branca por causa das cartas de sideboard. Eu vou explicar mais pra frente. Então eu preferi jogar com 4 cópias da Rust Veil, por esses dois motivos, tá? É uma base de mana com terrenos nevados, então tem 6 ilhas, 2 montanhas e uma planície, além da glacial, da ilha planície e da ilha montanha, que estão aqui porque você consegue buscar com Lorien revelada, tá? Que é uma das melhores cartas do deck, 4 cópias, não sai de casa sem essas 4. Outras cartas aqui que são. Essa primeira coluna vão ser as cartas que são um consenso. Todo mundo que joga de Sky Ephemerate vão dizer que essas cartas vão ter que ser jogadas nesses números, tá? 2 Ephemerate, apesar de ser o nome do deck seja Sky Ephemerate, joga com 2 só, tá? Mas mesmo assim, quando ele vem é muito forte. Os 4 Counterspell, os 4 Augur of Bolas. O seu deck é basicamente mágicas, tá? Você só tem 12 criaturas e 20 terrenos. Se você fizer a conta, então te sobram 28 outras cartas que podem ser pegas com Augur of Bolas, tá? Deixa eu falar da Ash Barrens que eu tava esquecendo. A Ash Barrens, eu vi muita gente jogando. Eu, no começo, não achei legal trazer Ash Barrens, mas acabei cedendo porque eu precisava mais um terreno para gerar, conseguisse buscar mana branca, tá? E eu tava com medo de como o meu side tem muita carta branca e, né, quando eu trago várias, né? Eu trazia Destroy, eu trazia Last Breath.
né? Muitas vezes os dois, eu trazia todas essas 6 cartas para o main deck. Eu queria mais um terreno que me ajudasse a buscar mana branca, tá? A buscar planície. Então eu acabei trazendo um 20º terreno com Ash Barrens e não estou arrependido, tá? Não teve poucos momentos em que eu falei, nossa, essa Ash Barrens aqui não tá fazendo nada, né? Tá bom, eu vou tirar um terreno do deck e tá tudo bem, isso não chega a ser tão problemático. E a Ash Barrens vai muito bem com os Brainstorm também do deck. Vai muito bem por você poder embaralhar. Ah, compra 3, volta 2 se você não precisa pro topo, embaralha, joga aquelas cartas lá pra você comprar alguma coisa nova. Né? Um truque bem conhecido do Legacy. E também do Pauper se você joga de Mono Blue Delver. Ah, essas aqui são consensos. Então, temos o Ephemerate muito forte em conjunto com o Arqueomante, que você faz aquele loop com ele. Se vocês já viram jogando de Sky Ephemerate, né, eu estou tentando não me alongar demais na explicação, mas basicamente, Ephemerate no Arqueomante volta uma mágica, daí na manutenção, Ephemerate no Arqueomante volta o Ephemerate para sua mão, então você fica uma mágica positiva. O Ogre of Bolas vai muito bem com Brainstorm, mas 28 cartas que ele pode buscar, por isso ele está no deck. Por 2 manas você se protege de um ataque logo no começo. Né? Por exemplo, um oponente ali que colocou Traben Spectre e Frogmite. Se ele não tem coisa que voa, não tem gengibre bruta, ele não bate para cima de você. E 4 Counterspell, você tem como anular qualquer coisa. Você resolve qualquer problema, contanto que você anule a mágica e você não tome um anula de volta. Né? Normalmente com Red Elemental Blast ou Pyroblast. E essas cartas aqui são bem consenso. Vamos começar com o Cleanse Wildfire. Ele tá aqui porque ele consegue rampar você. Então você dá alvo com o Cleansing Wildfire em um dos 2 terrenos indestrutíveis, que são artefato, né? E o fato de serem indestrutíveis, você dá alvo do Cleansing Wildfire nesse terreno. Você busca um terreno e você não destrói seu terreno porque ele é indestrutível. Ser indestrutível não quer dizer que ele não pode ser alvo de destruição. Significa só que a destruição não faz nada. Então vira 2 manas, pega um terreno do seu deck, põe em jogo, compra uma carta, o que é relativamente poderoso. Por que só 3? Eu percebi que na maioria das vezes que eu estava sideando com esse deck, eu estava tirando o Cleansing Wildfire para abrir espaço. Então ele é poderoso, é forte, é legal você rampar, porém nem sempre ele acaba sendo necessário. Tem algumas partidas em que ele vira muito jogo. Eu joguei contra 2 Calgates e ter acesso a Cleansing Wildfire fez aquela match ser muito fácil. Mas Calgates, né? Vocês vão ver depois nos números do torneio que eu chupinhei do canal do Matana lá que ele fez. Só peguei o gráfico, tá? Não vou me alongar muito também nos números, mas só 6 decks Calgate, perto de 100 e tralalá jogadores, né? Então por isso eu trouxe só 3, mas entendo quem quer ainda jogar com 4 cópias, né? É um dos motivos de jogar de Sky para você ter ramp. 3 Muldrifter, mesma coisa. A maioria das partidas, eu não estava tentando colocar um Muldrifter na mesa e ganhar o jogo. Eu estava tentando segurar o jogo, sobreviver tempo bastante, para daí começar a colocar as minhas cartas poderosas em jogo. E comprar muitos Muldrifter na mão, quando você está nessa situação, é problemático, então eu preferi cortar o Muldrifter. Eu percebi, né, na hora que eu tava fazendo planejamento de side, eu tava também toda hora cortando um Muldrifter. Mesma coisa estava acontecendo com o Cleansing Wildfire, então resolvi tirar um do deck para abrir espaço para trazer mais versatilidade pro deck. A estrela do torneio foi esse Kenku. Minha Nossa Senhora, como esse carinha é forte e é difícil de lidar. O que fazia com que todo mundo trouxesse exílio de artefato contra mim. E assim, o Kenku é forte, mas eu não dependo dos artefatos para ganhar. Eu só tenho 8 artefatos que você pode dar alvo no meu deck. Aí eu vi o Calgates trazendo Dust to Dust. Tá, tire 2 terrenos. A essa altura, se eu já rampei, eu tô com 5, 6, 7 terrenos na mesa. Eu consigo me recuperar muito bem. Você gastou uma carta para tirar 2 terrenos lá pelo turno 8, né? Então, eu não sei. Só que também, né, esse cara é tão forte que ele segura o jogo. Por exemplo, Calgates realmente, o terreno artefato 3/3 indestrutível, para tudo que o Calgates faz. Absolutamente tudo. Nem o Guardião do Pacto das Guildas passa por cima do terreno. Que é normalmente o trunfo, né? A arma secreta do Calgates. E tá bom, o oponente vai ter que deixar uma criatura muito grande. Eu bloqueei a criatura muito grande com Kenku. Você tá ganhando vida? Ganhe vida aí o quanto você quiser. A hora que eu conseguir armar o meu jogo e voltar pra cima de você, você pode estar 50 de vida que uma hora eu ganho.
certo? Aqui também divide um pouco opiniões, Brainstorm e Preordain. No começo eu estava jogando com 3 Preordain e 2 Brainstorm, acabei cortando um Preordain para abrir espaço para pôr mais versatilidade no deck. Acho que acabou saindo um Preordain para trazer um Cast into the Fire, né? E tava contente com essa escolha. É legal você ter acesso a alguns desses efeitos, mas se você você gasta mais tempo se defendendo do que procurando carta, né? O brainstorm salvou em algumas situações, tipo, faz brainstorm, busca a resposta que você precisa. Tipo, já teve brainstorm que achou Destroy Evil e eu consegui virar o jogo a partir dali. Mas também não queria exagerar muito, que eu precisava, né, desse corpo aqui enorme de respostas. Outro que divide opiniões, deixa eu separar aqui, pode ficar aí mesmo, tá? É a escolha entre Scred e Lightning Bolt, tá? Para jogar em torneio físico, eu prefiro ter pelo menos acesso a Lightning Bolt. O Scred ele é legal, né? 3 cópias ficou um número bom. Mas por que eu não quero ficar sem Lightning Bolt? Alguns motivos. Esse deck ele precisa estabilizar o jogo para depois ganhar. E qual que é a forma mais fácil desse deck perder? Glitters em uma criatura que vai te atacar até dizer chega, né? E se até dizer chega, entenda 2, 3 turnos. Principalmente um Genji Bruto, mas pode ser um Ornitóptero também, que já fica chato. Com o Bolt, o seu oponente vai ser obrigado a, para desviar de Bolt, colocar o Glitters num Mirror Enforcer. E você bloquear um Mirror Enforcer a vida inteira com um bicho do Kenku ou as fichas do Murmurim Místico, que é relativamente fácil. Então, deixa o seu oponente numa situação complicada, né? Mas, por isso que eu escolho o Bolt. Melhor, explicando um pouco melhor, né? Com um Bolt no turno 1, no meu turno 2 do oponente, eu consigo responder um Glitters. Com o Scred, nem pensar, a não ser que ele esteja fazendo num Genji Bruto, tá? Mas se estiver fazendo no Ornitóptero, ferrou. Se estiver fazendo qualquer coisa que tenha mais de 1 de resistência, ferrou. Por isso eu quis trazer alguma quantidade de bolts. Também, quando você já está na hora ali de querer fechar o jogo com o relógio fazendo tic-tac na tua cabeça, é legal você ter acesso àquele loop que eu falei no começo, de dar alvo com efemerate no arqueomante, volta um bolt para sua mão, dá bolt no oponente, na sua manutenção efemerate no arqueomante, volta o efemerate para sua mão. Nesse loop, a cada turno você está dando 3 de dano, mas as suas criaturas estão atacando. Eu gosto de ter acesso a isso, acelera às vezes 1 ou 2 turnos, que é suficiente para você fechar o jogo. Então, essas duas vantagens aí. Agora, colocando essas cartinhas aqui de lado, a última carta aqui que tem mais de uma cópia, que é Breath Weapon. Ter acesso a você limpar a mesa ajuda bastante. Contra Glitters, que é uma match muito difícil, você limpar a mesa... Bom, primeiro que você tira todos os ninjas, todos os ornitópteros, todos os fragmantes, todos os genji bruto da mesa. Todas as Traben Spectre também. Essa limpa te dá respiro. Em vez de eu ter que lidar com 5, 6 criaturas, eu tenho que lidar só com 1 ou 2 grandes, o que é um pouco mais fácil. E dá para você usar Breath Weapon respondendo o Glitters, né? Contanto que ele não faça no Mirror Enforcer. E também tem vários decks de bichinho no formato, né? Se eu estou jogando contra o Calgates, se eu estou jogando contra fadas, também é legal. Eu acho uma carta muito versátil, quis trazer 2 cópias. A base dessa lista eu comecei pela lista do Denisevich Alexei, que tá sempre fazendo 5-0 de Sky. Ele usa 2, eu gostei desse número e trouxe também um terceiro Breath Weapon no site. Vamos lá, agora as cartas que só tem uma cópia de cada, né? Murmurim Místico. Tem uma cópia só, poderia jogar com mais? Poderia. Só que quando você compra 2 dela no começo do jogo, é um problema. Esse deck ele quer estabilizar o jogo para virar depois. Então, uma cópia só, muito bem. Como eu só jogo com uma cópia do Murmurim Mystic, eu prefiro trazer um Late Dinner, que tem a versatilidade. Posso voltar um Algor, posso voltar um Drifter, posso voltar um Arqueomante do cemitério. É legal, por exemplo, ficar com menos preocupação. Mas se eu fizesse Muldrifter, eu não vou ter acesso a fazer Ephemerate nele depois, né? Você fica mais tranquilo de no terceiro turno. Tô evocando o Muldrifter, tô comprando 2 e mais lá pra frente do jogo, Late to Dinner vai me comprar 2 cartas e fazer comida e botar um bicho 2/2 voar na mesa. Pelo mesmo, por um custo menor do que é o Muldrifter. E também volta aqui com o Artificer, que você pode usar para bloquear e depois transformar um outro terreno em outra criatura. Mesma coisa com Algor. E também legal
em algumas situações, muitas das minhas partidas, eu cortava um Arqueomante e um Ephemerate. Se o Arqueomante morre, eu não tenho como fazer ele de novo. Justamente as partidas em que meu oponente é muito rápido, eu preferia ter o Late Dinner, para pelo menos voltar o Arqueomante do cemitério para o jogo. O que mais aqui? Union of the Third Path tá aqui porque é uma forma de ganhar vida, é a única forma de ganhar vida do main deck. Eu não estou usando o clérigo lá, o Dawnbringer Cleric. Então, dá para você comprar bastante. Comprar não, dá para você ganhar bastante vida com ele. E na hora que você começa a fazer o loop de Arqueomante, você pode todo turno. Arqueomante, Union of the Third Path, ganhei vida, Ephemerate, no Arqueomante, pega ele de volta e Ephemerate faz o loop lá que eu vivo falando para vocês. Então, é uma forma de. Ganho vida uma vez, preciso de mais vida? Ganho de novo. O fato de ser instantânea ajuda nessas horas. E eu fiz o split de um Destroy Evil e um Cast into the Fire. Né? Eu tava querendo me preparar bem para decks de bichinhos pequenos, entenda fadas e mono-red, tá? E o Cast into the Fire é bom contra os dois. O Breath Weapon também é, tá? Mas o Cast into the Fire, além de ser bom contra esses dois decks, ele é a única forma no main deck que eu tenho de me livrar de um artefato. E tem vários artefatos. Eu não só posso tirar terreno do oponente, apesar que normalmente isso não é a melhor jogada, mas me livrar dos bichos grandes do Affinity, né, do Mini Enforcer, posso me livrar principalmente de Fonte de Sangue, que é uma carta que é um pouco chata de lidar, porque eu gasto recurso para matar os bichos do meu oponente, e esses bichos voltam, e se eu não tiver ali com um jogo muito controlado, ficar lidando com esse loop de Fonte de Sangue várias vezes na partida custa caro. Então, eu queria ter pelo menos uma forma de lidar de artefato no main deck, trouxe Cast into the Fire. Em vez de Cast into the Fire, podia ser Smash Dust, mas Smash Dust ele é feitiço, o Cast into the Fire eu prefiro ele por ser instantânea e poder usar contra fadas, por exemplo. E o Destroy Evil também, né, é tão forte essa carta que tem mais duas no site, é muito versátil, tira encantamentos, por exemplo, se eu estiver jogando contra um Boggles, vou querer ter acesso a um Destroy Evil. E se eu estou jogando contra Grixis Affinity, posso tirar um Makeshift. Ele resolve Glitters, resolve a criatura depois que ganha o Glitters, posso matar a criatura. Eu só não quis jogar com mais cópias de Destroy Evil no deck, porque eu estava com medo de pegar decks que. Existiam várias partidas em que o Destroy Evil era morto. Por exemplo, contra o Befadas, eu só tenho uma carta que eu consigo tirar, que é o Gurmagengler. Se eu estiver jogando contra Mono Red, Destroy Evil não faz nada. E dependendo. Um Mono Blue Fadas também não é legal. Se eu estiver jogando contra Calgades, eu só consigo tirar Journey. Então, é uma carta muito boa em umas partidas, não tão boa em outras. Então, o lugar dela, uma no main deck, ok, mas o resto tinha que estar no side mesmo. Falando do side, uma cartinha que eu trouxe pensando assim como aquela ajuda que eu precisava para ganhar de glitters. Detalhe, as duas partidas que eu perdi, eu empatei com fadas e perdi duas partidas, as duas foram contra glitters, tá? Mesmo com essa ajuda no side, olha, tem Seal, tem dois Destroy Evil, tem Cast, tem outro Breath, e Last Breath aqui também entrava contra glitters, porque eu podia, se eu tivesse com duas manas em velocidade instantânea, eu podia exilar um Ornitóptero, um Gengibruto, um Frogmite, só não conseguia exilar o Mini Enforcer, mas quer botar glitters no Mini Enforcer? Beleza, eu consigo bloquear ele por um bom tempo, né? E o cara ganha 4 de vida, não tem problema. Mas já explico melhor o caso dele, né? O Seal, ele entrou com uma forma de, eu coloco o selo na mesa e agora eu posso usar minha mana assim durante o meu turno, que se o cara for tentar fazer glitters, pelo menos ele vai ter que ter 2 glitters na mão. Já facilita, eu consigo daí virar minhas manas todo turno, consigo continuar a desenvolver meu jogo, e o selo tá ali como um botão de pânico, caso eu precisasse. Já falei dos dois Destroy Evil. Vou deixar o Last Breath por último. Trouxe 4 Blue Elemental Blast, que tem Mono Red no formato. Eu trouxe muito pouco. Eu não joguei contra nenhum Mono Red, né? E outros decks assim que usam vermelho, né? Como foi o caso do Mardu Glitters, contra o qual eu joguei. Eu preferia ter acesso a responder o Glitters do que trazer Blue Elemental Blast, né?
Red Elemental Blast estava aqui, tem vários decks azuis no formato, o Fadas, o Mono Blue Delver, o B-Terror, o Mono Blue Fadas. Então, é uma carta que entrava em várias matches aí, acabou sendo importante. Um segundo Cast into the Fire, Glitters, Fadas, decks de bicho pequeno, Breath Weapon, já falei. E a que foi a minha bala de prata, a minha minha técnica para esse torneio foi Last Breath. E aqui eu vou ter que contar um pouquinho de história, né? Eu sei que estou me alongando aqui bastante, eu já estou gravando quase 20 minutos só para falar do deck. Me aguentem. O Last Breath ele entrou porque foi quinta-feira, toda quinta-feira a gente joga lá na Cards Hall, né? E jogando na Cards Hall, eu joguei contra 3 decks de Glitters. E todos eles estavam trazendo no side o Acólito Vermelho. O Acólito Vermelho. Deixa eu aqui para cima. Tem mais espaço para vocês. O Acólito Vermelho, né? Eu não tinha outra forma, eu não tinha como matar ele. Várias vezes eu perdi a partida com todas as respostas na mão, mas meu oponente tinha um Acólito na mesa e eu não tinha como passar por aquilo de jeito nenhum. Então, no dia mesmo, eu já estava até falando pro pessoal, gente, eu tô com problema com esse cara, o que que eu faço? Eu fiquei pensando, a melhor resposta que tem é Last Breath. Além da versatilidade de eu posso trazer contra Glitters e contra outros decks que eu suspeite que vão trazer vão trazer acólito contra mim, como por exemplo o Walls ele traz, o Boggles ele traz a portadora do estandarte, ele ajudaria contra famílias. Muitos decks do formato têm bichinhos com 2 ou menos de poder. Tá? Ter 3 ou mais de resistência é fácil, mas 2 ou menos de poder é bem comum. Muitas cartas são assim. E também ele entra no deck como uma forma de ganhar vida. Se eu estou numa situação onde eu preciso ganhar vida, estou jogando contra um deck Burn, por exemplo. E, né, eu coloquei bicho na mesa, trouxe Algor of Bolas, eu trouxe Arqueomante, eu trouxe Kinku, eu trouxe Muldrifter, ou melhor ainda, eu já coloquei Murmuring Mystic na mesa, né? Eu usar o Last Breath como uma forma de ganhar vida ajuda. Os decks Burn, eles têm não só criaturas que são 1/3 ou 0/3, né? Que são os pingers, são o pessoal que dá dano em você. Então essa carta é boa tanto para tirar esses bichos da mesa, como também para te ajudar a recuperar aquela vida que te deixa numa faixa segura para você fazer essas coisas, começar a comprar carta, sabendo que o oponente não vai te matar tão fácil na volta, né? Então eu gostei, e assim, ele entrou, ele resolveu o acólito vermelho várias vezes, virou jogo a meu favor. Recomendo muito quem joga de Sky pelo menos testar colocar algumas cópias. Eu trouxe 3 porque eu tava com bastante trauma do acólito. Talvez 2 seja o número correto, mas 3 também é legal, tá? E eu gostei, não me arrependo. Evoluções dessa lista, né? Se eu fosse pegar essa lista e trabalhar nela e vamos jogar melhor. Tá, se eu fosse jogar o campeonato de novo hoje, o que eu faria de diferente? Talvez eu tiraria um Scred e colocaria mais um Lightning Bolt. Scred era bom, tinha hora que ele resolvia, mas na maioria das vezes o Bolt também resolvia, tá? Não me arrependi de ter cortado o Cleansing. Kinku foi a carta que mais ganhou o jogo. Então talvez até, se eu quisesse fazer uma versão desse deck sem o branco, né? Se bem que o Ephemerate no Kinku é muito forte, né? Mas daria para montar decks em torno do Kinku Artificer e ser muito feliz com ele, sabe? Um bicho 3/3 que voa indestrutível é muito difícil de se lidar no Pauper. Outras mudanças? Olha, o Late Dinner foi a carta assim que menos brilhou, tá? O Murmuring Mystic ele teve seu momento de glória, do Destroy Evil, Cast, todas... Até o Union é legal, assim como... É a única forma de ganhar vida. Eu não achei uma carta melhor para tomar o lugar dele. O Late Dinner, talvez eu cortasse ele e devesse ter trazido uma terceira Preordain, um terceiro Brainstorm. Ou um terceiro Bolt. Mas de resto, a lista estava boa. Falando um pouco das minhas matches aqui, né? Agora que eu falei do deck, eu vou falar como foi o torneio em si. Eu joguei contra o Guilherme Antônio, que foi pro top 8 logo na primeira rodada. Empatamos. Ele estava jogando de Befadas. No primeiro jogo eu ganhei nas costas do Kenku Artificer. O Kenku Artificer batendo 3 todo turno e o
O B, tirando o bounce, se ele tivesse snap ou boomerang, ele não ia ter como lidar com os bichinhos do Kenku. Então a primeira oportunidade que eu tinha, um oponente tapado, 3 manas, Kenku, mesmo que o bichinho que eu fizesse tivesse virado, tipo, eu tenho um terreno artefato, 2 básicas na mesa. E eu já fiz meu land drop, né? Coloquei a terceira básica em jogo. 3 manas, Kenku, virou bicho e tá, vou bater só no outro turno, mas era importante demais resolver ele. Né? Ganhou muitos jogos essa jogada. Um, Na segunda partida eu cometi um erro que me custou, né? Eu poderia ter saído com 2-0 aqui se eu tivesse jogado melhor. O que aconteceu foi que eu não prestei atenção numa carta do deck dele. Vou até abrir o deck dele aqui. Eu não prestei atenção nessa carta que ele trouxe de side aqui. E que danado, né? Consegui comprar ela, que é o Stormbound Geist. Preste atenção nisso. Essa criatura tem Undying. Não é Persist. No torneio, com o relógio fazendo tic-tac ali na minha orelha, pensando em jogar rápido, tentando tirar um 2-0 ali, numa partida que eu tava atrás, tá? Eu precisava tentar virar e eu tava batendo com terreno 3-3. A gente com isso trocou Monarca umas vezes, mas o Monarca ficou mais na mão do meu oponente e com isso ele ganhou a partida. Teve uma hora que eu podia ter limpado a mesa, só que, como eu gastei um Cast into the Fire. Cadê o Cast into the Fire? Eu acabei gastando um Cast into the Fire no meu oponente, nesse bicho, à toa. Uma hora que eu precisei limpar a mesa, eu ia usar Breath Weapon mais Cast into the Fire para me livrar de Thorn e de Algor, que sobreviveram na mesa ali e estavam me dando 2 de dano todo turno até que uma hora eu morri, que eu não consegui terminar de controlar a mesa. E né, nessa brincadeira aí acabou fazendo falta eu ter acesso ao Breath Weapon mais o cast que eu gastei à toa. A segunda partida foi contra o Jonathan Silva, que tá com. Eles chamam de aqui Bibs, mas é um Poison Storm. Não foi uma partida muito difícil, porque o segredo de você jogar contra esse deck é o mesmo quando você joga contra Turbo Fog. Anule os draws. Meu oponente tentava fazer Infectious Inquiry para comprar 2 cartas, eu anulava. Ele tentava fazer Lorien Revelada, eu anulava. Vivi Surgeon Insight, mesma coisa. Eu me focava nessas cartas. Quer me dar Poison? Quer proliferar? Quer ter mana na mesa? Vai embora. Tem problema. Contanto que ele não comprasse muitas cartas, né? Não tivesse acesso a mais cartas, ele parava ali no 7º, 8º Poison e não conseguia fechar o jogo. O jogo 1 ele fez 2 desse, o primeiro eu anulei, o segundo ele resolveu, mas mesmo assim eu consegui sobreviver ali no oitavo Poison. Outra coisa também foi tendo acesso a Cleansing Wildfire, eu conseguia quebrar um pouquinho a base de mana dele, atrasar ele um pouco, o que me dava tempo de colocar Kenku, de colocar ameaças na mesa, que a primeira coisa eu preciso bater nele todo turno. Depois comecei a bater nele todo turno, tem que anular os draws. Às vezes eu até passava com o draw em pé antes, que tá bom, você não vai dar draw. A terceira, joguei contra o Luiz Paulo Pereira, ele estava... Luiz Pereira, o cara que jogava lá no episódio do Chaves, não, brincadeiras à parte. O jogo 1 foi interessante, ele começou... ele só tinha Glint Hawk e Covil Antigo. Aliás, só tem 2 Covil Antigo no deck, hein? Mas ele abriu de Covil Antigo. Aí no segundo turno ele fez Glint Hawk e voltei Covil. Aí no terceiro turno ele fez 2 Glint Hawk, voltei Covil. Covil de novo, outro Glint Hawk e voltei. Fiquei sem terreno na mesa e 3 bichos 2/2 me batendo. E acabou me deixando ali com pouca vida. Daí ele tinha também resolvido 2 Hopeless Nightmare. Eu consegui estabilizar o jogo com 4 de vida. Aí o que meu oponente fez? Ele sacrificou um no passe, fez vidência, ele tinha um Hopeless Nightmare na mão, e o outro no topo me viu com a vida e falou, agora, ele baixou mais 2. Então ele, pra ganhar o jogo, primeiro jogo, 4 Hopeless Nightmare e 3 Glint Hawk, foi o que resolveu pra ele. No jogo 2 e 3,
a minha mão estava um pouco melhor, a dele também, a gente conseguiu ter uma boa troca de partida, mas o Orzhov, ele é um deck um bocado lento, então o GSK ele quer essa partida longa. Se você der tempo para ele, ele vai estabilizar o jogo e vai virar. O Familiars é um pouco parecido com isso também, né? Então eu só fiquei preocupado ali, estabilizar o jogo, não deixar ele ganhar uma iniciativa muito grande com o Skyfisher ou com o Lynchhawk, tomar cuidado com o Monarca e a partir dali levar o jogo, né? Então foi uma vitória aí de 2-1 em cima do Orzhov. O Jake, ele foi a minha primeira derrota, né? Porque eu tinha empatado a primeira. E aconteceu uma situação interessante no jogo 3 que me custou a partida, né? Na primeira partida eu controlei o jogo e eu fiquei surpreso uma hora que ele fez All the Glitters, porque eu não esperava, eu estava imaginando que era um Mardu Blade, né? Que ficava usando Core, Glitch Hawk, que queria só controlar o jogo. Na verdade, era um deck rápido, né? Era um deck de Glitters. Mas não lembro qual foi o jogo um ou 2 que eu ganhei, ou que ele ganhou, agora não vou lembrar. Mas no jogo 3 tava na seguinte situação. Eu tava com a mão bem cheia, né? Tinha Counterspell, tinha Kinko Artificer, tinha... e tinha um Cast into the Fire. Meu oponente tinha um sintetizador experimental na mesa e tentou resolver um Core Skyfisher. Aí eu falei, se eu deixar ele resolver esse Core Skyfisher e voltar o sintetizador para a mão, ele vai ganhar uma carta, vai baixar de novo, ganhar uma segunda carta e vai fazer um samurai e ganhar uma vai fazer um samurai e vai ganhar uma terceira carta. Eu pensei, cara, isso aqui, quatro coisas diferentes para eu lidar a longo prazo, vai ser pior. Eu tô estável, eu tô confiante assim que o que ele fizer eu consigo responder aqui. Vou exilar o sintetizador em resposta usando Cast into the Fire. Ah, se arrependimento matasse. Eu dei alvo no sintetizador, meu oponente ele exilou All the Glitters. Aí ele fez All the Glitters com alvo no único Vault Scourge que ele tinha no deck. E eu tinha gasto, né, um Cast into the Fire que eu podia dar alvo no Vault Scourge. Né? Podia dar um de dano, ou podia exilar, tanto faz. E era jogo 3, era pós-side. Eu falei, tá bom, então ele fez isso, eu vou anular. O que ele tinha? Red Elemental Blast. Ai, doeu. Doeu e doeu feio. Aí ele tinha um bicho gigante na mesa. Ah, tudo bem, pensei eu na minha inocência, né? Eu tenho ainda, né, o King Artificer. Eu consigo virar esse jogo, né? Eu vou segurar aqui, vamos ver o que acontece. Uma hora eu compro os Destroy Evil, eu compro um outro Cast into the Fire, eu compro Arqueomante e volto, vamos segurar o jogo. No turno seguinte, ele mata o Kenku Artificer com outro Red Elemental Blast, e a última carta da mão dele era uma das duas Titan Blade, eu sacrifico o meu bicho, ele bate e ganha. Ah, foi um erro de julgamento, né? Eu talvez devesse ter pensado naquela de, em vez de tentar já parar a vantagem de cartas do meu oponente, eu devesse ter pensado, bom, eu vou segurar o jogo, vou só me preocupar se ele fizer glitters num bicho e responder esse glitter. Se eu tivesse tido esse approach, o jogo ia ter durado muito mais, eu ia ter comprado cartas o suficiente para trocar com Red Elemental Blast e, né, na hora que aquele turno se desenrolou e eu vi tudo aquilo que aconteceu na minha frente, eu falei, eu joguei meu top 8 no lixo. Acontece com os melhores de nós, né? Aí na quarta rodada, perdão, na quinta rodada eu joguei contra o Calgates do Giovanni Murakami. O Giovanni Murakami, ele é basicamente meu irmão, meu primo distante, né? Porque a gente é parecido, dois ruivos. Tem até foto minha com ele no Nacional que eu vou pôr aí, né? Ah, e ele tava jogando de Calgates. Calgates foi uma partida muito fácil, foi 2-0 para mim. Como eu comentei lá na Deck Tech, eu tenho acesso a Cleanse Wildfire para tirar os portão do Basilisco, que ele não tem como voltar do cemitério. Eu ter acesso a Last Breath para tirar os acólitos vermelhos. E eu ter o bicho 3/3 indestrutível, que tá, se meu oponente
Meu oponente pode dar ali. A única resposta que ele tem é o Journey to Nowhere para esses casos. E eu joguei ali o suficientemente bem para evitar isso, ou dei sorte para isso não ter sido um problema. Foram duas partidas bem fáceis contra Cal Gates, tanto no round 5 como no round 7, que eu joguei contra o Ronaldo Arquio, que foi um dos caras aí que nosso time levou. Ele joga sempre em Sorocaba, então faz parte aí do Sorocaba Enforcers de forma honorária, tá? E no round 6 joguei contra o meu colega aqui de Sorocaba, o Henrique Palma, um jogador fortíssimo, ele estava jogando de W Affinity. A gente foi para um jogo 3 e o W, ele é um deck muito forte, gente. Meu Deus, como é um deck difícil de lidar de Jeskai. Esse o W. Ou qualquer o W, para falar a verdade, né? Ah, trouxe resposta pro Acólito Vermelho, trouxe limpa de mesa, mas é assim, você começa ele coloca duas coisas na mesa, começa a comprar um monte de carta, enche a mesa mais um pouco, enche a mesa mais um pouco, e uma hora você é enterrado pela mesa, né? Se você consegue resolver a mesa, vai batendo um com gengibre bruto, e você fica toda hora com medo do glitters. É um deck, é um pesadelo jogar de Jeskai. E o draw dele veio um pouco melhor que o meu deu uma enroscada, talvez. Em retrospecto, eu poderia ter jogado um pouco diferente, tá? No jogo 3 eu abri com dois Breath Weapon, né? Tinha mais um do side. Eu abri com dois, falei, ok, né? Eu consigo lidar com a mesa dele, acho que eu tinha como lidar com alguma criatura que ele colocasse glitters, né? E eu pensei, bom, teve uma hora que ele tava tapado, né? Tava sem mana nenhuma. Eu falei, eu vou já limpar a mesa aqui pra eu conseguir tentar estabilizar o jogo. Ele tinha feito Gengibruto e Ninja, alguma coisa assim. Na volta ele fez bicho de novo. Passou sem mana. Eu limpei a mesa de novo. Ele fez Gengibruto e fez Ninja, fez mais bichinho, fez Frogmite. Se eu tivesse tido um pouco mais de paciência ali, em ter tentado resolver o jogo muito cedo, era muito fácil eu fazer Breath Weapon no passe, depois dele ter enchido a mesa um pouco mais. Eu também fiquei com medo ali de ter glitters. Pensando bem, vai ver, eu fiz essa jogada porque eu não tinha resposta para glitters. Não lembro. Sei que isso custou a partida, né? E no fim ele passou para a rodada 7 tendo chance de ir pro top 8 e eu não. A última rodada foi o Calgates lá que eu já comentei com vocês. Trazendo aqui para vocês uma análise rápida aqui do metagame, tá? Não vou me estender muito nisso, porque meu vídeo já está ficando bem longo. Pra vocês terem uma ideia, já gravei todo o resto e estou voltando para falar um pouquinho do meta. Então tivemos o deck mais representado aí com o Dota Burn. Só deixar claro que eu estou pegando esse gráfico do vídeo do Matana, tá? Ele fez um vídeo falando da experiência dele no torneio, do deck que ele escolheu. Ele foi de mono red com o Dota. Explicou algumas escolhas dele, também falou um pouco do meta. E o interessante foi ver que o metagame físico, ele não destoou muito do metagame do Magic Online. Se você for ver a maioria dos torneios, é parecido com o que tem aqui, com algumas coisas a pontuar. Mono Red mais o deck mais jogado, com certeza, 15 cópias, né, de um total de 106 decks, 14%. E o segundo lugar do BG Gardens foi a surpresa. Quando você vai ver no Magic Online, assim, o BG Gardens ele tem uma aparência muito mais discreta. É difícil até ele ficar entre os decks mais jogados no fim de semana, né? A gente for pensar nas últimas estatísticas aí de Pauper Challenge, pelo menos. E no torneio ele trouxe 12 jogadores, né? Eu não sei em questão de performance como ele foi, eu não fiz uma análise de performance de cada deck, mas 12 cópias ali é um número bastante expressivo. Tinha muito jogador de BG Gardens, né? Com certeza o pessoal do BG Gardens estava. O pessoal que foi do BG Gardens falou: eu quero jogar muito contra Glitters, porque eu tenho acesso a Snuff, eu tenho acesso a aquela que exila 3 pretas e dá 3 de dano. Então, quero jogar contra Glitters, quero jogar contra. Né, o Burn, ele tem um pouquinho de dificuldade de jogar contra BG, porque o BG ele consegue segurar bem o jogo, ele ganha um bocado de vida ali com Lembas e estabiliza o jogo e vence. Mas mesmo assim, né, não vi em questão de performance, teve bastante cópia. Se você juntar, o Matando até falei isso no vídeo, né? Se você juntar o W Glitters com o G-Sky Glitters, dá 15 decks, então, se for ver, Burn.
e Glitters foram as duas estratégias que mais apareceram no torneio. Eu não joguei contra nenhum Burn e nenhum Gardens, mas todo mundo tava comentando: nossa, você vê as primeiras mesas aqui só dá Burn. E, né, não duvido que tenha sido um dos decks de melhor performance. Teve também Dimir Fadas, bem representado aqui. Cal Gates também com uma boa representação. O Izzet Terror e o W Familiars. Tanto que o W Familiars, se não me engano, foi quem ganhou o torneio, né? Deixa eu ver aqui. Sim, a final foi entre famílias contra famílias na final. Então, num ambiente ali onde você tem muito Cool Dota, muito BG Gardens e parece também muito Glitters, o Famílias parece estar se dando bem. O problema do Famílias é que ele é um deck difícil de jogar. Não só você tem que levar em conta o relógio, que vai estar sempre contra você, você vai ter que fazer as suas ações muito rápido. Um pouquinho de colaboração do oponente também ajuda. Mas, poxa, foi o deck que chegou na final. Sem dúvida, o grande vencedor do dia foi o W Famílias. Dos 4 jogadores, 2 no top 8. Puxa vida, é uma conversão muito boa para esse deck. O Izzet Terra também colocou 4 copas, mas não teve, né, uma conversão tão forte. Eu já falo do. Eu vou falar pelo menos do top 8 ali e os decks ali que estão no comecinho, se der tempo, né? Tivemos 3 Altartron, inclusive o cara que foi para a final do Nacional contra o Ian Matheus estava lá, jogando com o mesmo deck. Power Synthetizer, Grixis Affinity e Izzet Fadas, né? Engraçado que no físico, o pessoal gosta muito de UR Fadas e vira e mexe aparece. 2 Orzhov Blade, 2 Dimir Control, 2 Hot Dogs, um deles o Ian, pelo jeito, mas eu não. Peraí. Em vez de eu falar, eu acho que o Ian estava jogando de Hot Dogs, eu vou ver aqui do que ele estava jogando. Se é que ele tá. Sei que ele ficou até triste que ele não foi bem. O Ian ele tá como Matheus Gabriel Ascari, Ian é apelido dele, né? Ah, ele tava jogando sim de Qunfind, do deck, o deck que fez ele campeão, mas não é que ele foi mal também, não. Fez 9 pontos, ficou ali no meio da tabela, até que, né? Ficar no meio da tabela num torneio grande desse não é lá de se jogar fora, não, hein? Voltando aqui, então, teve 2 Hot Dogs, 2 Mardu Glitters, né? Um deles foi eu que enfrentei. 2 Mono Blue Terror, 2 Ping Burn, que é o Burn mais clássico lá com os Cospe Fogo, né? E com Thermoalquimista. 2 White Winnie e 17 outros decks. Se você for ver, teve mais deck que não era do top ali, né? A quantidade de decks assim, rogues, inclusive o meu, eu fui de GSK Ephemerate, tava bem grande. Teve também o Turbo Fog lá do Alan, teve Poison Storm, então tinha. O Pauper ele tem essa diversidade e é gostoso de ver isso se traduzindo também no jogo físico, né? Vou dar uma passadinha aqui nos decks do top 8, né? Eu vou começar pela ordem aqui dos que venceram, né? Eu vou começar pelo deck do campeão, foi o Daniel Caixeta, jogando de OW Familiars. Vamos lá. A versão que venceu foi a versão com Seagate Oracle, né? O Daniel Caixeta tá, em vez de ir para o caminho lá do... Ai, ai, ai. Qual é o nome da carta, caramba? Em vez de ir para o caminho do Modern Age com o Deep Analysis, que é o caminho do GN42, ele foi para o caminho do Seagate Oracle com o Meeting of Minds, que talvez para um metagame onde tenha muito mono-red seja a melhor escolha, né? Se for ver, foi, foi o deck vencedor aí. E ele tem um Merchant Scroll no deck dele, 2 Ephemerate, 2 Negate, só 3 Snap. A carta mais forte do W Families ele resolveu ir apenas com 13 em vez de 4. Escolha interessante. Que mais aqui? Acho que no mais só. Não tem. Ah, ele era o Famílias com vermelho, né? Então ele tinha acesso a uma montanha no main deck e um Volatile Fjords para buscar com a Loren Revelada. Também ele tinha, como ele tem acesso a 4 Ash Barrens, já é normal famílias jogar de 4 Ash Barrens, ele tem acesso a essa montanha. Eu teria colocado a montanha no site, tá? Numa situação dessa, e deixado esse Destroy Evil de main deck. Sinceramente, eu acho mais jogo, né? Se bem que o Famílias tem várias formas aí de voltar essa montanha pro topo. Não só tem Preordain, não tem Brainstorm.
Enfim, seria uma escolha minha, já que as cartas vermelhas estão apenas no side. O Volatile Fjord você deixa por ser ilha, né? Mas a montanha podia ter ficado no side, sinceramente. Porém, não fui eu o campeão do torneio, né? Vivo falando isso. O Igor Grécia, ele foi o segundo colocado, estava na final também de famílias, também indo para o caminho do Seagate Oracle, que a gente vive comentando aqui. Ele traz 2 Merchant Scroll e 3 Ephemerate, ele traz 4 Snap. Então ficou, né, na Mirror, a versão do Daniel Caixeta talvez seja melhor. Mas o Igor Grécia também ficou no top 8 do Nacional com esse deck. Então, especialista, muito bom em jogar com esse deck. É um deck que vai muito bem no, no físico, né? No ambiente brasileiro de Pauper. Ou pelo menos, né? Se for pensar em Nacional, mais o torneio que aconteceu agora, né? Não quer dizer que jogar de famílias é o melhor deck para o próximo torneio, tá? Porque jogar de famílias é difícil pra caramba. O que mais temos aqui? Vamos falar dos semifinalistas agora. O Ricardo de Campos Dorini, jogando de. Ah, certo. Então o BG Gardens, BG Jardins, o BG Gardens ficou no top 8, passou até pro top 4 aí. Legal de ver. Legal o main deck dele, já trazendo 2 Dures, né? E bastante criatura, né? Esse é um BG um pouquinho mais proativo, talvez melhor para um torneio físico, onde você tem que compartilhar o relógio com o seu oponente. O Guildstorm Prowler é bem legal, porque caso você sacrifique ele usando disputa, ou qual outra que ele tem? Ou Fanatic Offering, né? Ou se você estiver atacando com ele, né? Você não pode estar bloqueando. Se o oponente matar com raio, né? Também compra a carta. E eu achei isso é bem legal. 3 ratos da cripta, 2 monarca, 4 dianteiro e 3 trolls. Então, uma versão com bastante criatura. Só 2 dano falso, 2 Spinning Darkness. Ele prefere controlar a mesa com criaturas em vez de virar um tribal de remoção. Também o outro finalista foi o Pedro Amaral. Pedro Amaral passou em oitavo. Também com BG Norman. Opa! BG Norman. Norman é um cara que tá sempre jogando de BG, é o Nick Norman do Magic Online, né? Eu imagino que ele deu meio que um copia-cola, né? Não sei quais as mudanças que ele pode ter feito, não vou fazer uma comparação, mas você vê que esse aqui já é muito mais parecido com o BG que você encontra no Magic Online, né? Os outros 4 decks do top 8, vamos lá. O Alessandro Queiroz, que ficou em primeiro aí com o B-Control. Olha só, o B-Control se dando bem no ambiente cheio de mono-red. Com um Unexpected Fangs no main deck para ajudar justamente nessas partidas aí contra mono-red. Tem 4 Loren, 4 Preordain, tem Tolarian Terror. Então é uma versão B-Control mesmo, né? Não é um B-Terror disfarçado. É legal, então, para quem gosta aí de jogar de controlão, 4 Default, num ambiente cheio de glitters, é onde você quer estar, né? Você tem acesso a Devour Flash. O Devour Flash não parece uma carta boa a princípio, mas quando você pensa que ganhar vida muitas vezes é mais importante do que tirar um bicho do oponente, e você tem vários bichos que são bem grandinhos, como o Tolarian Terror e o Murmurim Mystic, né? Ganhar 5 de vida é bem legal. E você tem Unexpected Fangs aqui, você também tem no side acesso a um Crypt Incursion, para você ganhar 3 de vida para cada carta que você exilou. Muito bom contra BG Dread, né? Você tira todo o cemitério do oponente e ainda ganha um monte de vida. O que mais aqui? E um Stormbound Guys também. Ô, cartinha difícil de lidar, hein? Quem mais temos aqui? O Juan Gaston tava justamente de. Que deck é esse? Que deck é esse? Crop Rotation. Altartron. Olha só, agora tava o nome aqui, não precisava ficar se perguntando tanto. Altartron, de novo aí, eu não sei se é o mesmo cara do Nacional, mas se for, parabéns, né? E Altartron se dando bem no ambiente brasileiro aí, então, pelo menos já é o segundo top 8 seguido aí, né? Se for considerar que o último foi o do Nacional, acho que teve o Nordestão entre um e outro aí, que eu não tô lembrado. Eu não sou especialista em Altartron, então não vou tentar dar muita opinião sobre o deck, né? Ou sobre as escolhas dele. Vou deixar isso para uma galera aí que manja. Que mais? Já falamos do Alessandro Queiroz, já falamos do Juan Gaston, falta o Douglas Lima.
O Douglas Lima também de BG 5 turnos. Olha aí, foram 3 BGs então no top 8 ou foram 2? Foram Pedro Amaral, Ricardo de Campos e. Ah, foram 3 então. Peraí, que eu tô fazendo isso aqui de improviso, gente. Eu não parei pra ver muito antes. É BG 5 turnos, porque o cara tem Fangren Marauder aqui, tem que mais. O deck vai passar bastante tempo aí tentando controlar o jogo e, né, às vezes demora pra ganhar. Mas, né, ó, 5 vitórias, 2 empates. Não tem problema em empatar, contanto que, né, não perdendo já tá de bom tamanho. Então deixa eu ver o que eu consigo ver de diferente aqui no deck. Barganha, disputa, Fanatical Offering, 4 Defile, né? Esse deck bastante pesado em pântanos para poder usar essa carta, pensando, né, em controlar mais o começo do jogo. Cortando Limbas e Icor para ter acesso a 4 Defile e 2 Drawing Sorrow. Um ambiente cheio de criaturinha, esse deck vai bem. Falamos do Alessandro, falamos do Guilherme Antônio. Não, o Guilherme Antônio foi o cara que eu patei na primeira rodada, já comentei dele. Befadas, também não sou grande especialista em Befadas, mas esse traz 2 Gurmagengler. Primeira coisa que eu consigo enxergar aqui. No mais, né, várias escolhas aqui que eu não sei se é melhor, se não é melhor. Eu sei que essa cartinha aqui, ela meio que virou o jogo pro meu oponente. O fato dele ter um bloco e 2 turnos ali, ele conseguiu ficar com o Monarca mais tempo, atrapalhou bastante, viu? Stormborn Geist tá. Com certeza entrou na minha lista de cartas que eu não gostei. Sem contar o fato de eu não ter lido a carta direito e ter feito um erro aí, né? Falei do Rangassol, falei do Douglas Lima. E vamos falar do nono colocado, né? Cadê o Luiz Paulo Pereira? Nono colocado. Olha só, então eu ganhei desse cara, mas ele ainda conseguiu ficar em nono lugar. Legal, fiquei feliz por ele. Então, se for ver, ó, né, ganhei do nono colocado, empatei com o cara que passou pro top 8. Não quer dizer nada. Vamos dar mais uma olhadinha aqui nos decks até o top. Até chegar no meu deck ali no 22º, tá? Lucas Vettorato, né? Primeiro Mono-Red. Mono-Red não conseguiu passar para o top 8, mas estava bem presente. Então, aqui com 2 selos de fogo, né? Que mais aqui? 2 Reckless Impulse. É isso, é o Mono-Red, né? Não tem muito o que comentar aqui. Tá bem parecido com a lista do Magic Online. Então, pegou a lista do Magic Online e foi feliz. Hélio Lima de Gates. Gates aí também fazendo uma boa pontuação de top 16. Esse Gates aqui, né, indo pro caminho do Modern Age, do Deep Analysis aqui, com Loring. Eu joguei bastante de Gates. Ele resolveu trazer vermelho para ter acesso a Gorilla Shaman e Red Elemental Blast. Legal, ok. É um Call Gates aí com side vermelho. Ah não, olha só, tem Breath Weapon no main deck. Isso é legal pra caramba. E para isso ele cortou um Prismatic e eu acho que cortou um Brainstorm também. Talvez. Legal. Call Gates então aí 11º. O Fabiano Fonseca, Pauper 6K, ele foi de. Opa, Izet Terror. Legal. Izet Terror é um deck que a gente vê direto aí no Magic Online e pareceu bem no torneio. Num ambiente cheio de mono red, a vantagem de você jogar com só 2 cores em vez de 3, você tem menos terreno entrando virado, mais formas de responder, tanto glitters como mono red, com Bolt, com Scred. Então, boa escolha e, né, se deu bem aqui esse Izet Terra, pelo menos. O Marco Tias Martins, por que tem isso aqui? Ah, tomou Warning. Eu também tomei Warning. Sei lá, também tomei Warning. Tomei 2 na falta de um. O, ele aqui de BG Gardens e nada de muito diferente aqui. Ah, opa, peraí, quem disse nada de não? A primeira carta da nova edição que apareceu, Slice from the Shadows. Imaginei que essa ia ser poderia ser uma das cartas a fazer sucesso e o cara trouxe uma de main deck ali e ah, resultado a carta tem. Não vamos poder negar isso. O Guilherme Gomes jogando de Dredge. Dredge aí com Faithless Looting. Pessoal, não é muito normal o pessoal jogar de Faithless Looting e Olifante, mas ele trouxe. No mais, sem muito o que comentar. É bem estabelecido esse deck, com Moment Peace, Ancient Grudge,
Shenanigans. Shenanigans é uma escolha legal. Darren Payne Snuffout no side. O Leão Franco Galego também aqui, jogando de RW. Esse é o Boros Gates. Boros Gates pra mim, isso aqui. Tem Synthetizer, mas eu diria que isso aqui é um Boros Gates, tá? Parecido com o deck do IA alguma coisa que jogou lá nos challenges recentes, né? E tem Apostles Blessing, Mana Tithe. Ah, acho que meu amigo foi o que tomou um dos Mana Tithe desse carinha aqui. Apostle Blessing num deck assim que não tem tanto bicho que você queira proteger. Talvez Apostle Blessing para você dar proteção e depois usar portão. Interessante, interessante. Inegável que é interessante. O VAT ele joga de mono red. Se ele tem a oportunidade de jogar de mono red, ele joga de mono red. Imagino que ele tá com um deck muito parecido com o do Matana. Então, não vou comentar muito aqui. 4 selos e um makeshift. Essa é a diferença que eu consigo ver aqui. O Henrique Suenaga jogando de Ubefadas. Ubefadas aí, então já é o segundo deck, fazendo um resultado bem positivo aí. Nada de muito a comentar. Tem um Crypt Incursion no side, né? Que é aquela que exila todas as criaturas e você ganha 3 de vida. O Luiz Moreira de UW Glitters. Perdi para um Nintendo. É um deck muito forte. Né? E esse aqui é aquela versão do Magic Online que a gente está super acostumado a ver. Tudo 4, exceto o Off One Mind, 17 terrenos. Isso aqui é a versão mais estoque de UW Glitters que você pode ter. E que é tudo que ele precisou. O Cole Gates do Jonathan Jansen, né? Ele tendo preto no side só para trazer um Arms of Radar. No main deck tem um também, o Suffocating Fumes. E, né? Cole Gates. Cole Gates é um deck muito forte, eu gosto de Cole Gates também, já joguei. Esse ficou com a mesma pontuação que eu, então, com a mesma pontuação do que meu amigo Alan Novaes, o melhor colocado de Sorocaba, jogando de Turbo Fog. Ele tem acesso a pelo menos 2 Bojuka. Ele adora fazer a jogada de fazer Growth Spiral, que é exilar o cemitério do oponente em resposta ao que o oponente estiver fazendo, né? É uma jogada que ele gosta muito de fazer. Teve vezes até que ele fez isso com Crop Rotation, foi bem legal. O primo, que não é o meu primo, mas é o primo de alguém, jogando de BG Ponza. Olha só, BG Ponza aí. Thermocast. Na verdade é um BG Ponza com Exumar. Não sei quem é Felipe Alves, mas provável então que a gente tenha jogado, porque eu já joguei com o Trace Deck algumas vezes no Magic físico, né? E gosto, a match pro Jeskai é relativamente boa contra esse deck aqui. Em 22º, um certo sujeito aí chamado Pedro Walter, que jogou de Jeskai Ephemerate, ele é totalmente irrelevante. Agora, um último comentário, né? A organização do torneio foi muito boa, tinha bons juízes, vários nível 2 lá, o Vitor Cerny, que estava lá, com que a gente apitou junto lá no Sul, o Paco, que foi o cara que me endossou para o programa de juízes, vários outros juízes ali de alto gabarito estavam lá, a organização foi bem feita, né? Os problemas que a gente teve lá no torneio, né? Continuar falando das coisas boas, tá? O espaço era legal, tinha. As mesas não eram muito grandes, mas era suficiente. Tinha espaço para todo mundo lá dentro. Tinha um auditório bem legal que dava pra gente, entre as rodadas, assistir a rodada que tá acontecendo, né? Apesar que normalmente eu, quando chegava lá, a partida já tinha acabado, né? O meu deck demora um pouquinho para jogar. Então, esses foram os pontos positivos. Tinha um pessoal lá de impressão 3D que fez umas caixinhas legais que viraram premiação para o top 8, para os 4 melhores no caso, né? Eles tinham 4 caixinhas, 2 de bronze, uma de prata e uma de ouro. Os pontos negativos, um foi o acesso ao lugar, que é Alphaville. Alphaville é um pouco chatinho de trânsito, mas isso dá para relevar 100%, tá? Tô só pontuando, porque não, tem que falar, eu tô querendo falar alguma coisa, né? Tô querendo ser o chato. A gente colocou o endereço que eles passaram lá no GPS, vindo de Sorocaba, ele acabou jogando a gente pela entrada de serviço, o que fez a gente perder um baita tempo ali se achando para chegar no lugar. Se a gente tivesse atrasado, ia ter sido problema. Mas a gente estava uma hora adiantado, a gente chegou para a hora do check-in. Que mais? O ar-condicionado não estava dando conta, então lá pela quarta, quinta rodada, já ali
2, 3 horas da tarde, estava muito quente lá dentro. Não, não muito quente, mas estava quente, estava incômodo o calor, tá? Principalmente se você ficasse longe do ar-condicionado, e as primeiras mesas estavam longe do ar-condicionado. As primeiras mesas estavam longe do ar-condicionado. Então, isso foi incômodo, né? Um outro ponto positivo, tinha bebedouro no lugar. Normalmente a gente vai nesses lugares e precisa comprar água. Eu levei uma garrafinha dessa aqui, de água com gás, que eu sempre tomo aqui em casa. E, por sorte, eu tinha levado uma na mochila, cheguei lá, só fiquei enchendo durante o dia, não precisei gastar com água, né? E perto ali tinha bastante lugar para você comer. Tinha um mercado a uns 3 minutos ali de distância para você chegar no Carrefour. E o condomínio comercial que tinha ali tinha outras opções de comida ali também. Apesar que bem do lado tinha um lugar de torta. Esses foram os pontos muito positivos. Um outro ponto negativo, eu tô. Um ponto negativo também é o site da Cards Helm, tá? No dia estava funcionando, mas a interface da Cards Helm ela tem que melhorar muito, sabe? Tinha vários momentos ali onde tinha que apertar 2 vezes, por exemplo, para mandar resultado. E no que eu mandava o resultado, clica uma vez para mandar o resultado. Clique de novo para, para confirmar. E no que você clicava de novo, o botão não se mexia, o botão não mudava. E nisso eu acabava apertando de novo, o botão já tinha mudado para me drop desse evento, me tire desse evento. Por sorte, ele não acabava me tirando do evento. Eu conseguia cancelar. Ele abre uma caixinha de alerta que você clica fora dela e ele não te tira do torneio. Mas era um pouquinho ruim. Outra coisa que ficou confusa durante o torneio é que o tempo da rodada ele contava para cima. Ele começava a rodada no zero e ia contando 1, 2, 3, 4 minutos. Muita gente, na hora que olhou o celular para ver, qual que é o tempo da rodada? Ah, tá em 35 minutos. Ah, então temos 35 minutos para jogar ainda. Não, você tinha 15 apenas, né? Porque ia até 50 minutos. Concordo que isso facilita na hora que você tem extensão de tempo. Você está ali no meio das mesas e vamos supor que a sua mesa tem 5 minutos a mais. Ah, então eu posso jogar até o relógio ficar com 55 minutos. Um outro jeito de resolver isso é ir contando de 50 até zero, né? E quando chegasse até zero, ele começasse a contar o tempo negativo. Menos 1 segundo, menos 2 segundos, menos 1 minuto, menos 2 minutos. Com isso já dava para saber. Ah, passou do tempo da rodada. Nisso o juiz já gritou 5 turnos, galera, e você já sabe que você está naquele tempo extra da sua mesa. Que mais falar da carta? Deu aquela confusão lá dos decks ficarem públicos, foi comentado no grupo de jogadores. Por padrão, o seu deck é público, e se você estava criando uma conta para jogar no torneio e aquele fosse seu único deck, e você não soubesse que tinha que colocar ele como privado, no dia do torneio era só fuçar ali o nome do jogador e você descobria do que ele estava jogando se você quisesse usar esse artifício, tá? Então, ia ser interessante você obrigar o jogador a, na hora que vai entrar num torneio, entrar com um deck que seja privado, ou na hora que você está criando o torneio, isso é uma opção. Ah, eu quero que os decks os jogadores que entrarem nesse torneio, os decks deles fiquem privados até o final do torneio. Isso é uma opção muito legal que ia ajudar muito na hora lá. No mais, o torneio em si transcorreu muito bem, não teve muito delay entre as rodadas, né? Teve celeridade o torneio. E quem sou eu para falar mal de organização de torneio? Os caras lá têm muito mais gabarito que eu, né? O que mais eu posso falar do torneio? Acho que é isso. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final aí. Esse reporte foi mais eu falando que outra coisa. O vídeo sobre o metagame do challenge dessa semana, eu vou ver se ainda consigo ter tempo de fazer, tá? Com a correria que foi eu voltar do torneio, eu tô resolvendo outras coisas aqui. Vou tentar trazer amanhã ou quinta-feira, mas eu não garanto, tá, gente? Talvez essa semana eu não consiga fazer o vídeo do challenge, ok? Mas vocês já tiveram aí o vídeo do Wars of Gates, que foi divertido de jogar com ele, apesar de ter tido lá a partida 3 e 4 que o deck perdeu sozinho, né? Ficou zicado pra caramba. Mas foi bem legal ter ido pro torneio. Eu quero, apesar dos defeitos e das críticas que eu trouxe aqui no vídeo, eu com certeza vou para outro torneio. Pode ser no mesmo lugar, contanto que, né, deem uma caprichadinha melhor no ar-condicionado. Pode ser em Barueri também, mesmo que Barueri seja um pouquinho chato de trânsito, a gente vai, é fim de semana,
não tá tanto trânsito assim. Mas uma caprichada melhor no ar-condicionado, acho que ia ter sido perfeito. Bebedouro e ar-condicionado, eu não ia ter nada para reclamar do espaço do evento, sinceramente. Melhor, acesso a bebedouro, acesso a comida, e tinha, e um ar-condicionado melhor. Com isso, eu não poderia colocar defeito nenhum no lugar. É barulhento? É, porque não tem um espaço de fazer evento onde não tenha chão duro que fica rebatendo o som, né? Fica reverberando. Não tem como evitar, a não ser que coloque um tratamento, coloque coisa na parede lá para evitar ter muito ruído. Mas aí é pedir demais, né? Isso não dava para se virar. Apesar que eu voltei para casa domingo com a garganta doendo de tanto gritar com o meu oponente. Então, se der para melhorar isso, eu também agradeço muito. Vou ficando por aqui. Beijo para vocês, obrigado demais por ter acompanhado o vídeo e até o próximo torneio físico. Espero encontrar vocês lá. Tchau, tchau.